Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia onde a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou. E mais um momento onde temos o privilégio de poder estar diante do Senhor para estar glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Irmãos, hoje estaremos falando a respeito de uma mensagem bastante importante, que é sobre a doença da alma. A doença existe em dois aspectos, sendo eles as doenças físicas, muito comum no nosso dia a dia, mas também outra, que é acima da doença física, está sobre todas, que é a enfermidade espiritual, a doença da alma, o pecado. E somos propensos a contrair essa doença da alma, que é o pecado, pois somos enraizados com a natureza pecaminosa, e nós temos que nos atentar, nos acautelar contra o pecado, e é isso que nós estaremos falando hoje nesse dia. Quero estar lendo como embasamento para esta mensagem no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Leio: Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Irmãos, nós vemos várias pessoas que são realmente regradas na sua saúde física. Pessoas que vivem continuamente na prática de exercícios físicos, ou até mesmo no uso de até mesmo remédios, de vitaminas, enfim, para evitar a contrair alguma determinada doença que venha fazer mal à sua saúde. Essas pessoas são bem criteriosas. Elas regrem, não comem e nem bebem o que seja nocivo à sua saúde. Se elas tomam conhecimento de algo que pode prejudicar a sua saúde, o que é que elas fazem? Elas se afastam, pois elas querem o bom andamento do seu organismo. Elas evitam o uso desses remédios ou alimentos ou qualquer outra coisa que venha influenciar indiretamente para piorar a sua saúde. Ou seja, essas pessoas, se elas não têm um aspecto de adquirir uma doença, elas não têm essa total hereditariedade, mas elas tomam as providências para que os riscos sejam menores, que elas venham contrair alguma doença. E nós, irmãos, nós temos nos acautelado contra o pecado, que tanto nos rodeia, que tanto tenta nos assediar, tanto tenta nos tragar, tanto tenta nos deixar culpados, pois o pecado faz isso. Nos afasta da eternidade, nos afasta de Cristo. Se você quer saber, irmãos, o que não deixa você entrar nos céus é o pecado. Quer um exemplo claro disso, irmãos? Olhemos para Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo estava naquela cruz, Deus repudiou o pecado que estava no seu Filho, a enfermidade do pecado. E nós vivemos em uma geração onde o pecado tem sido vangloriado. Pessoas têm se deleitado bebendo iniquidade a rios abaixo. O pecado é uma doença, como tinha dito, que o deixará fora do céu. Você que me escuta e vive na prática do pecado deliberado. Você que não se arrepende. Você que acha que a vida é do gosto do freguês. Infelizmente, o pecado não o deixará entrar no céu. É uma doença que leva a Deus a repudiar você. De tantas doenças físicas que temos, né? Às vezes nos atentamos mais às doenças físicas do que essa doença, na qual o Criador, Deus, nos repudia por conta do pecado. Você acha que Deus tem amizade com o pecado? Não. Ele tem inimizade com o pecado. E nós devemos manter o pecado longe da nossa família, pois em canais adversos na rede social,
nos shows de entretenimento, enfim. O pecado não tem sido tão propagado como está sendo atualmente. Até mesmo podemos ver nos desenhos infantis, até mesmo nos entretenimentos determinados para crianças, que na minha época, na época de alguns, não havia esta total repercussão acerca desses desenhos. E nós vemos isso hoje. Pais sendo pais liberais, deixando seus filhos assistir essa pecaminosidade. O homossexualismo tem adentrado dentro das famílias, que é uma heresia, um pecado absurdo. E nós temos deixado os nossos filhos muitas vezes assistir esses tipos de determinado entretenimento, onde o pecado, que já é natural do corpo da criança, que ela já está enraizada com o pecado, por assistir essas coisas, o pecado vai inflamando mais e mais. E, consequentemente, vai adoecendo a nossa alma. O pecado, ele faz isso, ele adoece a nossa alma, adoece o nosso coração, adoece a nossa mente. O pecado só tem uma finalidade, nos matar e nos afastar de Cristo. E tem muitas pessoas que vivem no pecado deliberado. Tem muitas pessoas que, quando escutam o pecado, ficam até emburra a cara. Fica até estressada, porque não gosta de ouvir. Infelizmente, nós vivemos nessa geração, onde a mortificação do pecado não tem se dado total atenção. As pessoas não têm mortificado o pecado diariamente. E por não essa prática da mortificação do pecado, têm se entregado aos seus prazeres pecaminosos e seus prazeres carnais. E tendo isto em vista, pessoas estão padecendo. Olhamos para diversas situações que nós encontramos no Brasil, e não somente no mundo, pessoas enfermadas com pecado. Pessoas indo diretamente ao inferno. Estão sendo condenadas pela prática de vida imoral e pela prática pecaminosa. Nós temos que vigiar, irmãos. Vigiar acerca deste mal que está tão enraizado nesta geração atual. Tem uma frase de um puritano chamado Ralph Robinson. Ele vai dizer algo bastante interessante sobre o pecado. Nenhuma doença é tão infecciosa quanto o pecado. Todos nós trazemos conosco a raiz do pecado. Nenhuma doença é tão infecciosa quanto o pecado. Nenhuma doença é tão infecciosa como o pecado. Pessoas se atentam à sua saúde física, mas na verdade, a sua saúde espiritual está morta, está infeccionada, está ficando à vista, a infecção do pecado está ficando à vista, está ficando a olhos nus. Que nós venhamos, irmãos, nos atentar contra este mal que tanto tentado nos tirar da presença do Senhor. Esta marca tão infeliz que só tem um objetivo: nos afastar da presença de Deus, nos afastar de Cristo. Você que me escuta e você que vive na enfermidade do pecado pelo sua própria vontade, pelo seu próprio deleite, pelo seu próprio querer, eu só tenho uma coisa a dizer a vocês: se arrependam enquanto há tempo. Se arrependam do seu pecado, enquanto Cristo não lançou a ira, não voltou ainda. Pois o dia que ele voltar e você estiver nessa prática deliberada, ele lançará a ira que era para ter lançado. Ele lançou em Cristo por conta dos nossos pecados, mas agora não haverá nenhum mediador. A ira de Deus irá diretamente em você e você será condenado. Então se arrependa enquanto há tempo. A graça do Senhor está vigente. Você pode se colocar no seu quarto, orar diante do Senhor, pedir perdão pelos seus pecados e abandonar este pecado. E principalmente, se atentar ao pecado e adentrar dentro da sua família, pois isso está ficando cada vez mais comum. Peço que os irmãos meditem nesta palavra, meditem nas palavras aqui que foi dita, e que essa mensagem seja de grande enriquecimento ao coração dos irmãos e das pessoas que aqui me escutam. Tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Deus os abençoe grandemente.